Boa noite, tudo bom? Mais uma sexta-feira. Vamos começar aqui nosso bate-papo. Vou tirar uma cartinha hoje do baralho do tarô da Maria Padilha. Vamos ver o que vai sair hoje. Recado para todos nós. Vamos ver. Tirar um aqui. Hum. Carta número 27. O consulente. Parece um smoking. Parece um homem de smoking com um presente na mão. É preto e branco. Vamos ver qual que é o significado dessa carta aqui. Consulente. 27. O perfil de um homem. Essa carta indica o consulente ou o esposo, o noivo ou amante do consulente. O consulente é a pessoa para quem que se tira a carta, no caso, vocês, né? Ou eu. Vou tirar mais um para ver se dá mais uma especificação. Então, é uma figura masculina, né? Vamos ver aqui o que vai sair. Nossa, grande amor, que romântico. Grande amor, carta 14. Isso parece um bracelete, uma pulseira, parece uma pulseira de ouro. Vamos ver aqui o que está escrito. Tô aprendendo a jogar esse negócio aqui. 14. 14. Ah, pulseira de ouro. Grande amor. Essa é uma carta de teor emotivo ou afetivo, que de certa forma necessita de outras cartas para ter significado esclarecido. Mas, de qualquer forma, é uma carta que emite positividade, carta boa, sendo capaz de neutralizar e amenizar os significados que tentem lhe desestabilizar. Essa carta indica bondade, boas intenções e amor sincero. Ladeada por certas cartas, podem indicar a presença da Oxum. Então, é interessante que observe as cartas circundantes. No caso aqui, então, essa carta é positiva. Então, no caso aqui, como a carta o consulente é a carta masculina, então a carta que completa essa carta masculina é a pulseira de ouro, ou seja, é algo positivo em relação ao amor, né, gente? Então, vocês têm um amor aí, tem coisa boa por aqui, né? Bom, né? São cartas boas. Agora vamos para as cartas escritas. A questão funciona assim: antes de eu falar com vocês, eu escrevo algumas cartinhas de almas, que é a terapia das almas, né? Almas que já se foram, ela manda algum recado para vocês. Então, vou ler o que saiu hoje aqui. Meus queridinhos, Deus seja louvado na noite de hoje. Sou uma serva de Maria e vim até vós desejar-lhes boas-vindas ao nosso pequeno trabalho de luto. De luto nos dois sentidos. De luta, pois a cada dia temos que levantar nossas energias para lutarmos contra o nosso desânimo, nossa preguiça, arregaçar nossas mangas do egoísmo, para construir um mundo melhor para nós mesmos e para os nossos amores. De luto, também no sentido de enterrar nossos mortos, os nossos sonhos que não sobreviveram, nossas esperanças que passaram sem realizar nossos desejos, muitas vezes pequenos, outras vezes mesquinhos. Quem nunca desejou o que é do outro,
e não pode ser nosso, porque não pagamos o preço por isso? Queremos de graça algo caro, que a pessoa muitas vezes suou muito para ter. As redes sociais mostram apenas o prêmio, e não quantas horas e quantos anos aquela pessoa passou de dedicação e esforço para chegar até o pódio e obter aquela graça. Está certo, muitos conseguem em pouco tempo, mas se observarmos de perto, não é assim com a maioria. É um engodo, uma falsidade. Deixo-vos com um texto anterior que fala sobre isso. A reflexão sobre ele será um grande exemplo a ser seguido das duas lutas, dos dois lutos que temos que atravessar todos os dias em nossa vida e em nossas pequenas mortes cotidianas. Amo-vos, Sara. Esse texto que ela fala aqui é um texto que eu psicografei é, quando eu era do Projeto Afetivar, que era um grupo de psicografia, de um espírito que fala espírito, né, na época lá, que chama, escreveu, assinou como escravo Estevão. Isso foi 2024, eu acho. Aí, como ela colocou isso aqui, eu fui lá nos meus arquivos e peguei o texto para ler para vocês, tá? Muito bonito. Então, eu vou ler para vocês. Escravo Estevão, ao seu dispor. Muito tempo nos separam. Antigas eras, talvez. Por isso mesmo, aqui venho dar o meu testemunho. Sou forte, bem notastes. Mas esses músculos não são no trabalho forçado que nós, os negros, nos submetemos à nossa revelia. O que se fez forte em mim é o que sinto na alma e o que trago como experiência e disponibilizo a vós. Não sois fracos, sois fortes também. Mas essa distância que nos separa, os séculos que se passaram, mudaram muitas coisas. O que nos era difícil ficou fácil em demasia. Não imaginas como era difícil a simples iluminação de uma casa. Energia era apenas algo conquistado com muito suor. Lenha na fogueira, ou mesmo tochas primitivas, eram por nós alcançadas com esforço físico e muita vontade para vencer os obstáculos até conseguirmos esse suprimento. Hoje, basta estalar de dedos e a energia chega até vocês. Por um lado, foi uma conquista, mas por outro, uma bancarrota moral. Ninguém mais prima pelo trabalho valoroso, pelo esforço, pela conquista e superação de desafios. Muito se reclama, muito se desperdiça. Não se valoriza a amizade, a coragem, a valentia. Valoriza-se a esperteza, o golpe, a astúcia, que é como uma praga a tomar conta da plantação neste vasto planeta de provas e expiação. É com tristeza que vejo tudo isso acontecer, sem nada poder fazer de concreto para que a humanidade acorde e cultive os valores morais eternos. Fui escravo, sim. Como escravo, aprendi a não reclamar por pequenas coisas inúteis. Não tinha hora para acordar ou dormir, nem para ter uma família. Tudo era para prover o conforto de terceiros.
enquanto na palha do milho eu me deitava, para sonhar com uma liberdade que nunca vinha. Vocês já têm essa liberdade e esse conforto. O que fazem com eles? Agradecem a Deus por essa dádiva? Não. Normalmente pedem mais, como filhos mimados, a chorar por um direito que nunca foi seu, o de ter ainda mais facilidades materiais e tecnológicas, infinitamente desejadas pelos que não sabem o que é ser escravo de forças maiores do que nós. Esses músculos que notam em meu corpo espiritual é o fruto das dificuldades que tive para enxergar a realidade deste mundo. O dever cumprido é o que mais nos deixa perto da felicidade possível neste planeta. E a consciência de ter feito o melhor para todos, ainda que isso não nos chegue como recompensa. Ao servir, aprendemos a ter disciplina, a concordar com a realidade como ela é, e não como queremos que ela seja. Vocês já pensaram como seriam suas vidas se escravos fossem? Se negros fossem? Se precisassem ser considerados humanos e não animais de carga irracionais? Só os que passaram por isso podem saber o que é sentir na pele a exclusão social e muitas vezes moral. Demorou um tempo para que eu entendesse de fato a grandeza de ter sido escravo dos brancos. Qual a cor certa da nossa pele? Nascemos com determinada cor por um capricho divino que nos açoitou por pequenas coisas erradas que sequer fizemos de fato? Deus não é nosso feitor, não, não, Senhor. Não somos negros por capricho divino. Somos apenas diferentes. Nossa pele é negra para que esse pigmento nos protegesse das condições climáticas de então. Se hoje essas condições mudaram, também podem se transformar as condições morais da sociedade. Estou aqui na noite de hoje para isso. Muito me orgulho da nossa cor, da nossa gente, da nossa raça. É no sofrimento que podemos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Não viemos para sofrer, mas para colaborar uns com os outros e nos complementarmos em nossas diferenças. Se um está com fome e o outro tem comida em excesso, foi para isso que houve um encontro. Colaboração é o segredo de nossas existências. Para que isso aconteça, basta uma coisa: respeito pela diferença. Não é esse respeito pregado pelos grandes movimentos de defesa de minorias. Muitas vezes, estes fazem mais desrespeitar quem são diferentes deles do que o contrário. É um pequeno gesto de respeito que temos para conosco mesmo e com o próximo. Quem se acha feio, alto demais, magro demais, com um corpo diferente do que gostaria, ou com talentos aquém dos desejados? Enquanto excluirmos a nós mesmos e não nos respeitarmos, não respeitaremos os outros. Quando olhares para um negro ou para alguma pessoa que tenha características diferentes ou menos favorecidas pelos modismos e futilidades do mundo, não desdenhes, nem tenha pena deles. O respeito começa no pensamento, depois passa para o sentimento e então para o comportamento.
Enxergue essa pessoa como um vencedor. É exatamente o contrário do que se costuma fazer. É um vencedor, o que aceitou reencarnar com menor possibilidade de vitória material ou qualquer outra natureza, ou de qualquer outra natureza. A partir das limitações é que são treinadas as habilidades adormecidas em nosso corpo e espírito. A partir das dificuldades é que podemos superar a nós mesmos e colaborar ainda mais para a evolução do planeta. Facilidades fazem o espírito fraco e muitas vezes ocioso e egoísta. Quando se sente na pele o sofrimento, aí sim se valoriza o outro. Se deseja o melhor para esse outro, até porque um dia as condições podem se inverter e se invertem. O ingrato de hoje pode ser o anjo de amanhã. Se conseguirmos perceber esse detalhe tão pequeno, mas tão difícil de ser conquistado, dois pontos. Que o sofrimento burila a alma, nos torna empáticos, misericordiosos e nos apontam a grandeza de Deus, com seu amor infinito e sábio. Se eu pudesse e fosse conveniente, desejaria que todos fossem escravos, para valorizar a liberdade. Se eu pudesse e fosse conveniente, desejaria que todos sofressem, para olhar com mais amor para si mesmos e para os outros. O Cristo nos ensinou a fazermos aos outros o que gostaríamos de que nos fizessem. Isso resume tudo o que podemos aprender nessa terra. O outro sou eu, não é o outro. Se faço qualquer tipo de mal a ele, é a mim que faço. O mesmo acontece em relação ao bem. Assim, cada vez que você acender a luz do seu quarto ou tomar um banho quente e revigorante, lembre-se de mim. Não precisa tomar um banho frio ou acender fogo com lenha cortada do mato para aprender isso. Basta se colocar no meu lugar e verá que eu também sou você ou fui você em outra vida, ou até nessa mesma, pois se levarmos a sério o que temos, o que lemos e escutamos de alguém, o respeitaremos e sentiremos em nós essa capacidade universal de nos colocarmos no lugar do outro, a empatia. Por ela, o mundo seria melhor e será. Em mim, respeito os brancos, os negros, os mulatos, os índios, os amarelos, todos os tipos de pele. Pensamentos, sentimentos e crenças diferentes da minha. Que possamos todos nos unir no que há de mais belo no mundo, a colaboração. De mãos dadas, faremos muito. Que a paz do Cristo, a coragem da minha raça, a negra, possa sustentar o mundo. Que o mal se transforme no bem que todos queremos, para nós, para as diversas raças, para as crianças, para todos aqueles que hoje são escravos dos donos de poder. Um dia eles também brilharão e seguirão livres, uma redenção, onde todos somos iguais. E o único poder possível é o de Deus a abençoar nossa diversidade. Saravá. Boa noite a todos.